Amém, meus irmãos, que tenhamos todos a certeza do perdão dado por Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é justo e perdoa os nossos pecados. Estejamos todos, nesse exato momento, felizes, alegres, contentes com o perdão vindo das mãos do nosso Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, na carta, na epístola de Judas. E me permita, enquanto os irmãos procuram, aqueles que não estão muito hábeis no manejo das Sagradas Escrituras, você vai abrir de trás para frente o Novo Testamento, né? É o penúltimo livro antes de Apocalipse. Então, ela é pequenininha, uma folha, duas, não tem capítulos, apenas versículos, são 25 versículos. Às vezes é um pouquinho difícil de achar para quem não está acostumado com o endereço certo. Irmãos, nós temos feito aqui exposições ao longo dos últimos domingos à noite, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou completar 20 anos de ministério, não foram muitas as vezes que aconteceram isso. Eu até diria que foram raras, devido à quantidade de vezes que eu já tenho pregado ao longo desses 20 anos, que eu mudei o sermão que eu havia preparado, às vezes horas antes, minutos antes ou no mesmo dia. Eu hoje vou fazer inclusive diferente, nós vamos suspender temporariamente as exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero reeditar uma exposição que eu já fiz aqui na igreja nessa carta de Judas. Serão 4 mensagens, permitindo o Senhor. Estaremos aqui um mês, não é, falando sobre ela, porque julgo que o assunto é extremamente propício e apropriado para os dias em que nós estamos vivendo. A 1 Coríntios vai ficar suspenso, depois nós retomamos. Provavelmente até no outro contexto, no período pela manhã, vou pensar ainda como nós retomamos, tá certo? Então, de hoje em diante nós vamos reeditar aqui alguns estudos, algumas mensagens, né? A exposição dessa epístola de Judas. Eu vou ler hoje os 4 primeiros versos dessa carta. Como eu falei, ela não tem capítulos, são apenas versículos, 25 versículos, né? Se eu não estiver enganado, isso mesmo, 25 versículos. Então nós estudaremos em 4 mensagens. Fica a dica, inclusive, para que os irmãos leiam esta carta no decorrer dos próximos dias. Rapidinho, não é, irmãos? A gente lê, são 25 versículos apenas. Dá para a gente ler ela toda uma vez, todo dia, se a gente quiser, para fixar bem o texto na nossa mente. Vamos lá, do 1 ao 4, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir ao presbítero André que nos eleve a Deus em oração, intercedendo por todos nós, pela palavra, pela exposição dessa noite. Pai Santo, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e ouvindo a tua santa palavra. Que o Senhor receba esse culto que ele é dedicado a ti, Pai. A boa e santa palavra de nossos corações. A oração que eu faço, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.
Amém, amém. Meus amados irmãos, esta é uma pequena epístola, uma pequena carta, porém grande no seu conteúdo, porém grande na importância do tema que se propõe. E acredito que esse tema, como eu falei, ele se faz muito necessário nos dias em que nós estamos vivendo. E quando digo nos dias em que nós estamos vivendo, eu me refiro aos ataques que a Igreja de Cristo, que a fé cristã tem sofrido, não é? Seja em contextos distantes do nosso, da nossa nação, da nossa pátria, aquilo que nós denominamos de igreja perseguida, seja dentro da nossa própria nação. Eu acho que não precisa de muito esforço para que a gente chegue a essa conclusão, que hoje, em determinados segmentos da sociedade, em determinadas áreas do nosso convívio, o simples fato de você se declarar cristão já enseja algum tipo de olhar atravessado, já enseja algum tipo de preconceito, já enseja algum tipo de ataque, às vezes ataque escancarado. Eu diria até que vivemos nos dias de hoje, de alguma forma e de alguma maneira, a percepção de ataques mais abertos, de ataques mais escancarados mesmo. Aquilo que outrora se dava um tanto quanto de forma velada, algumas pessoas não escondem mais. Eu me recordo de pelo menos umas 2 ou 3 postagens que repercutiram nas redes, né, sociais, em que pessoas defendem clara, abertamente, a morte de cristãos. Não é algo difícil de encontrarmos no nosso país. Não é algo difícil de encontrarmos em português, não apenas em outras línguas, né? Em outros idiomas. De modo que, eu diria, a carta de Judas, ela se fará extremamente necessário para nós, Igreja de Cristo, no que diz respeito ao seu objetivo. Entendo que Judas aqui, ele escreve à igreja, e ele coloca aqui, né, aos chamados, aos amados de Deus Pai, e obviamente essa é uma carta geral, essa é uma carta que atinge toda a cristandade, essa é uma carta que atinge toda a Igreja de Cristo, e talvez estejamos diante de um texto aqui que tem como um grande objetivo a defesa do verdadeiro Evangelho. Ele se identifica, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Acredito que nós estamos aqui diante daquele que é meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 55, você vai ler o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Esse texto está falando a respeito de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? O texto claramente aponta que Jesus tinha irmãos e irmãs. Meio irmãos, meio irmãs. Judas, na opinião daqueles que seguem a linha da ortodoxia, seguem os pensadores cristãos mais ortodoxos, entendem que esse Judas aqui, inclusive o texto diz que é irmão de Tiago, esse Tiago se refere ao irmão de Cristo, que foi um líder da igreja nos primeiros anos da igreja, que está lá apontado em 1 Coríntios capítulo 15, né, no primeiro concílio, na primeira reunião de presbitério que a igreja teve. E aí o texto diz então que ele se autodeclara o autor dessa carta, Judas, conquanto seja meio-irmão de Jesus, ele não dá carteirada, não é? Ele não se apresenta como tendo a sua autoridade por esse laço de Cristo. Ao contrário, a expressão de Judas aqui é que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, não é? E ele escreve então à igreja, aos amados, aos eleitos, à cristandade de um modo geral, com esse objetivo que eu já coloquei para os irmãos. O objetivo geral dessa carta é a defesa do verdadeiro Evangelho. Ele roga inicialmente no verso 2 por três pontos aí: misericórdia, paz e amor. Algo comum nas epístolas, geralmente, do Novo Testamento,
uma fórmula utilizada também pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo usava mais a graça e a paz, mas em algumas de suas cartas ele acrescenta também a misericórdia. É um desejo real, é um desejo verdadeiro, não é uma simples saudação. Ora, se a igreja cristã no primeiro século estava envolvida numa forte perseguição, obviamente, para esse tipo de situação, nós desejamos, almejamos, oramos, rogamos a Deus que aquele povo tivesse paz. Se nós estamos falando de homens e mulheres que são reconhecidamente pecadores, é óbvio que aquilo que nós precisamos desejar uns para com os outros é que sejamos alvos da graça de Deus, que sejamos alvos das misericórdias de Deus. Pensando em graça como aqueles favores ou aquele grande favor, não é, que nós recebemos da parte de Deus sem que tenhamos mérito algum, sem que mereçamos absolutamente nada, mas Deus, através da sua infinita e maravilhosa graça, nos presenteia, pensando em misericórdia como sendo aquilo que nós merecemos e não recebemos. Merecemos o castigo, merecemos a condenação eterna. Somos pecadores, mas pelas misericórdias de Deus nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Pensando aqui na paz, pensando aqui no amor, não é? E aí nós estamos pensando nesses sentimentos de Cristo, nesses atributos de Cristo que são comunicáveis a nós e são essenciais. Eu pergunto à igreja, aos irmãos que estão me ouvindo nesse momento, será que nós hoje precisamos de paz? Será que hoje nós precisamos de amor? Será que essa é uma necessidade de todos nós? A resposta, meus amados irmãos, eu acredito que é muito óbvia. Sim, nós precisamos de paz. Vivemos dias difíceis. Sim, nós precisamos de amor. Vivemos dias difíceis relacionados a esse tema também. E após então desejar tudo isso, Judas, ele começa a desenvolver o tema principal dessa sua carta, que é a defesa do verdadeiro evangelho. Nessa primeira exposição eu queria colocar como tema justamente essa ação, defendendo o verdadeiro evangelho, porque nós vamos olhar agora para o verso 3 e para o verso 4, e é isso, e exatamente isso que Judas exorta, incentiva, coloca diante da igreja para que a igreja possa assim executar, para que a igreja possa assim fazer o quê? Defender o verdadeiro evangelho. A defesa do verdadeiro evangelho, meus amados irmãos, é competência nossa, é competência da igreja. Obviamente que Cristo está acima de todos nós, obviamente que o nosso Deus é soberano, obviamente que, de alguma forma, no grande dia do Senhor, toda a verdade será reconhecida por aqueles que negaram a verdade de Deus e a verdade do evangelho por toda a existência, mas enquanto a igreja aqui milita, enquanto a igreja está aqui reunida, compete a nós a defesa da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho. E é isso então que Judas começa a trabalhar aqui na sua carta. Amados, verso 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja, ele diz aqui que ele estava escrevendo, ele estava falando a respeito da salvação de todos eles, dos amados de Deus, aqueles descritos aí no primeiro versículo, daqueles que foram chamados por Cristo, vocacionados por Cristo. E ele diz então, quando escrevia a respeito da salvação que é nossa, que é da igreja, me senti, não é, obrigado a corresponder-me convosco. E aí o tema agora vai além da salvação comum. O tema sai um pouco da esfera estritamente cristológica, não é? Ou soteriológica de Cristo da salvação, e passa então agora a ser o tema tratado, a defesa da fé.
E ele diz então assim: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando nós falamos de fé no contexto bíblico, nós poderíamos tratar desse conceito, dessa palavra, sobre duas perspectivas. A fé pessoal, aquela fé que eu e você temos, fruto da graça de Deus, porque a fé é dada por quem, irmãos? A fé é o quê? Dom, charis, graça. A fé é um dom de Deus. A fé individual é aquilo que Deus nos presenteia e que nos dá a capacidade de crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa fé, ela com certeza faz parte do processo da nossa salvação. Essa fé nos fortalece. Obviamente que antes da existência da fé, a nossa vida já está sendo trabalhada por Deus. No processo da ordem da salvação, o novo nascimento vem antes da fé. Porque quem está morto não consegue crer. Quem está morto não consegue acreditar. Mas eu não entendo que o texto aqui está falando dessa fé individual, desta fé presente de Deus para nós. Mas ele está falando da fé, o conjunto de uma crença, o conjunto doutrinário que a Igreja de Cristo defende como sendo a verdade. Ele está falando de uma visão de mundo cristã. Ele está falando de uma ética cristã. Ele está falando de conceitos cristãos que permeiam toda a existência humana. E qual é a exortação de Judas à igreja? Exortação essa que ecoa ao longo dos séculos e nos atinge hoje, em pleno século 21. A exortação é que nós, como igreja do Senhor Jesus, somos exortados a defender a fé que um dia nós recebemos. A pergunta se impõe: temos feito isso? A pergunta se individualiza: você tem feito isso? Você tem sido um defensor da fé que você recebeu? Você recebeu essa fé? Você conhece essa fé? Eu não estou perguntando se você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. Eu estou questionando, eu estou perguntando, eu estou aqui, fazendo com que todos nós possamos ter o exercício mental de saber se nós compreendemos o que significa a fé cristã, se nós compreendemos o que significa a visão de mundo cristã. Eu tenho chegado a algumas conclusões que não são agradáveis, em que muitas vezes cristãos criados na igreja, doutrinados a vida toda, parece que têm fraquejado no que diz respeito ao conjunto doutrinário de conhecimento da fé cristã. Por incrível que pareça, às vezes, dentro dos nossos arraiais, das nossas igrejas, nós vemos e ouvimos pessoas defendendo coisas absurdas, contrárias à fé cristã, contrárias à palavra do Senhor, contrárias à palavra de Deus. Nós somos exortados, meus irmãos, nessa noite, nós que aqui estamos fisicamente, os irmãos que estão assistindo através do canal da igreja, nós somos exortados a defender a fé. Interessante que a palavra aqui utilizada no original para esse combate, ela tem um pouco de uma conotação assim de angústia, de agonia. Qual é a ideia? A ideia é que eu não posso aceitar sem me angustiar, eu não posso aceitar sem me incomodar, eu não posso aceitar sem que isso mexa de alguma forma com a minha mente, com o meu coração, ver a fé cristã sendo atacada, sendo vilipendiada, sendo menosprezada, sem que eu reaja. Nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, temos que ter sangue nas veias, meus amados irmãos, até porque não nos foi dado espírito de covardia. Até porque nós não combatemos esse combate
apenas fundamentados, baseados na nossa própria inteligência, nas nossas próprias forças. Esse combate é travado a partir do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que habita na igreja de Cristo. Qual outra explicação nós poderíamos dar? A igreja, lá no primeiro século, sendo perseguida, os apóstolos sendo torturados, sendo decapitados, os primeiros pais da igreja e mártires sendo jogados às feras, nos espetáculos romanos. Qual explicação nós poderíamos dar a esses homens e a muitas mulheres que doaram a sua vida, mas não negaram a verdade, senão que eles fizeram tudo isso embaixo do poder do Espírito Santo de Deus? É por isso que Tertuliano diz, se eu não estiver enganado, foi Tertuliano, advogado proeminente da igreja, um pai da igreja, que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Esses mártires não ficaram lá no primeiro século não, viu, irmãos? Se nós olharmos para a história da igreja brasileira, nós vamos ver homens que também doaram a sua vida em prol do Evangelho. Eu queria incentivar os irmãos, nós presbiterianos, leia sobre a vida do primeiro pastor brasileiro, genuinamente brasileiro, José Manuel da Conceição. Morreu como indigente. Padre, convertido ao Evangelho, decidiu firmemente passar por todas as cidades e paróquias que ele havia sido padre para pregar o Evangelho. Não tinha carro, não tinha recurso, não tinha dinheiro, vivia do que as pessoas davam. Andava a pé de uma cidade para outra. Um homem que doou a sua vida. Leia sobre a história do Evangelho aqui no estado vizinho de Pernambuco. Um episódio que ficou famoso e conhecido, ocorrido em São Bento do Una, quando o missionário, à época residindo na cidade de Canhotinho, foi convidado a fazer uma série de palestras ali na cidade próxima, São Bento do Una, não fica muito distante de Canhotinho. Eu estou falando do Dr. Bátolo. Ali pregando o Evangelho, ele quase é assassinado. É encomendada a sua morte, segundo os historiadores, pelo vigário daquela cidade. Nós estamos falando de uma época em que o embate religioso era muito forte, ia até as vias de fato, como nós costumamos dizer. E ali um homem ébrio surge para esfaquear o missionário, o pastor, e um cidadão chamado Nevilela se coloca entre o Dr. Bátolo e o punhal, recebe a punhalada, e ali na praça, em São Bento do Una, ele vem a falecer. Essa história está registrada nos jornais da época. O corpo do Dr. Bátolo e do Nevilela estão enterrados ao lado da igreja presbiteriana de Canhotinho. Está lá, os irmãos que quiserem conhecer um pouco da história, um dia que estiverem andando ali pela região. Canhotinho está a 150, 140 quilômetros, eu não sei exatamente, está aqui, talvez de Maceió. Eu estou citando um exemplo mais recente, o exemplo de José Manuel da Conceição. Poderíamos falar do reverendo Simonton, que foi acometido, pela febre amarela, teve a sua vida ceifada ainda muito jovem, perdeu a esposa, ficando-lhe a filha para criar. Vejam, homens, mulheres que se desgastaram pelo Evangelho. Como eu explico isso, meus amados irmãos? Como explicar isso, se não através da ótica do poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja? E uma outra pergunta se impõe a todos nós nessa noite. Será que hoje ainda surgem homens e mulheres desse quilate? Será que hoje todos nós ainda estamos dispostos
a defendermos a fé, a pregarmos o verdadeiro evangelho, mesmo que isso custe o nosso emprego, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto? Será que de fato nós estamos vivendo como igreja de Cristo embaixo do poder do Espírito Santo de Deus? Judas nos exorta o povo de Deus. A sua exortação é clara, a sua exortação é objetiva. Nós precisamos batalhar de forma diligente. Está aí no finalzinho do versículo 3, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Obviamente nós vamos fazer isso se nós formos reconhecidos entre os santos. Quem são os santos? São os remidos, são os escolhidos, são os separados, são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Você se enquadra e se encaixa nesse grupo? A exortação é para mim e para você nessa noite. Nós precisamos, de forma mais enfática, defender a fé que nos foi dada. Que fé é essa? Meus amados irmãos, essa é a fé que vem de Cristo, essa é a fé que vem dos apóstolos, essa é a fé que vem das Sagradas Escrituras. Nós não podemos negar essa fé, nós não podemos tergiversar sobre ela, nós não podemos relativizar aquilo que Cristo nos ensinou. A história da igreja mostra que são 2000 anos, e eu estou falando de Cristo para cá, que a igreja é atacada por todos os lados, não apenas pela força da espada, mas também pela força da ideologia, das filosofias, das heresias que se colocaram no seio da igreja cristã. Mas louvado seja Deus que ao longo desses 2000 anos, sempre o Senhor Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, no poder do Espírito Santo de Deus, tem levantado colunas, tem levantado homens que têm defendido a verdadeira fé, que têm mostrado o que é o verdadeiro evangelho e lutado contra as heresias que assolam a vida da igreja, que tentam destruir a vida da igreja. E não pense que nós não enfrentamos esses problemas nos dias de hoje. Enfrentamos também. Vê se eu consigo achar aqui, esses dias, no grupo de pastores, um pastor colega postou um gráfico a respeito da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCSA. Deixa eu ver se eu acho. Mostrando ao longo dos anos o efeito do liberalismo teológico na vida daquela igreja. Eu quero achar aqui para mostrar os números, os dados para os irmãos. Uma igreja que ao longo de décadas e de anos tem perdido cada vez mais fiéis e seguidores por conta do liberalismo teológico, que tem vários filhos. Eu vou rapidamente falar de um dos filhos hoje, rapidamente, para passar para um outro ponto. Para os irmãos terem ideia, na década de 60, 1960, essa igreja tinha cerca de 3.259.000 membros. E essa década de 60 é emblemática porque fortemente a teologia liberal vai crescendo, e não se engane, essa teologia liberal atingiu o Brasil também. Ela ainda respira ameaças contra a nossa igreja. Eu louvo a Deus porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem homens que têm defendido, servos, pastores, a verdadeira fé, não tem se dobrado a falsos mestres. E esse é o segundo ponto. Porque o próprio Judas diz que, no verso 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação dentro da igreja. Não se engane, meus irmãos, que esse perigo que nós enfrentamos não vem de fora. Esse perigo que nós enfrentamos muitas vezes se instala dentro da própria igreja. Década de 60, 3.259 membros. 3 milhões, desculpa. Década de 60, 3 milhões. Já caiu aí 250 mil. Eu vou avançar um pouquinho mais. Ano 2000, eu já estou falando de 2 milhões e 500. Em 2015, eu estou falando de 1 milhão e 500.
E em 2019 eu estou falando de 1.300.000. De 3.260.000, arredondando o número, nós temos a nossa igreja mãe. Aquela que mandou os primeiros missionários para cá. Simonton. Com 1.300.000 membros. E vai, infelizmente, perder mais ainda. Porque o liberalismo teológico é um câncer que se instala e que se instalou dentro da igreja. Ele tem alguns filhos. Pode ter certeza disso. Um dos filhos do liberalismo teológico, sabe como é o nome dele? Ou uma das filhas? Eu vou chamar de filhos. Chama-se feminismo evangélico. Um ponto que nós precisamos, enquanto igreja de Cristo, estar atentos. Não podemos, meus irmãos, baixar a guarda. Quando eu falo de feminismo, eu não estou falando de direitos das mulheres. Porque quem busca a honestidade intelectual de discutir o assunto e ler sobre o assunto, não apenas repercute o que determinadas pessoas falam, o que o seu professor no ensino médio falou, a sua professora, com o viés totalmente voltado ao materialismo dialético, ao marxismo, não é? Uma concepção de mundo que não é a concepção cristã. Há uma visão de mundo que não é a visão de mundo cristã. Se você estuda e vai além disso, não é? Se você não se deixa levar por essa fala, não é, que traz apenas um viés, você vai estudar a história desse movimento e vai ver que lá na sua origem, algumas das lutas elas eram extremamente legítimas. E não há quem negue isso. Não há quem negue isso. Mas a coisa vai ganhando contornos complicados. E aí o feminismo, eu vou falar do feminismo evangélico, começa a se valer de algumas teses, e esse é o ponto que começam a afrontar a verdade de Deus, a verdadeira fé que nós recebemos. Gênesis está errado, dizem os feministas cristãos. Aquilo que está ensinado lá está errado. O apóstolo Paulo está errado. Começa a se fazer uma hermenêutica de adequação. A minha perspectiva e a minha ideia é adequar o texto bíblico àquilo que eu quero. Obviamente que essa turma encontra no relativismo hermenêutico, não é? Em concepções filosóficas que desconstrói o texto ou que elimina verdades absolutas, um amparo fantástico e teórico para o desenvolvimento dessas teses, dessas ideias. Muitos dos textos bíblicos, ou alguns deles, especialmente aqueles que falam a respeito da figura do homem, da figura da mulher, eles foram acrescentados. Então, os textos de 1 Coríntios que falam a respeito disso, eles foram acrescentados. Não é verdadeiro. A Escritura, então, começa a ser mutilada. A Bíblia começa, então, a ser mutilada. Por quê? Porque o meu objetivo é adequar a Escritura Sagrada àquilo que eu de antemão penso, aquilo que eu de antemão entendo como sendo a verdade. E aí eu não defendo mais a verdade que foi recebida, eu não defendo mais a doutrina dos apóstolos, eu não defendo mais as Escrituras Sagradas, eu não defendo mais 2000 anos de construção teológica da igreja, eu simplesmente jogo tudo isso fora, mutilando, criando um Frankenstein teológico para adequar os meus pensamentos. E isso é fruto desse liberalismo teológico que muitas vezes tem sentado nos bancos das nossas igrejas, que muitas vezes tem usado os púlpitos da nossa igreja para atacar a verdadeira fé. Presta atenção no que Judas diz: certos indivíduos se introduziram de forma dissimulada, e são dissimulados mesmo, porque parecem cordeiros, mas só por fora. Por dentro são verdadeiros lobos, destruindo mentes, destruindo corações, deturpando a verdade de Deus. Se nós queremos defender o verdadeiro evangelho, primeiro precisamos lutar pela fé.
É a exortação aí no verso 3. Segundo, nós precisamos, meus amados irmãos, confrontar, enfrentar os falsos profetas, os falsos mestres. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Quem são os falsos mestres? São homens ímpios. Parecem crentes de verdade, mas não são. São homens ímpios, sem Deus, são dissimulados, fingidos, falsos, atores, mentirosos, deturpadores da verdade de Deus. Você quer pregar contra a palavra de Deus? Pregue, mas não use a igreja que defende a Sagrada Escritura como verdade para isso. Você está sendo dissimulado. Os irmãos compreendem o que eu falo? Dói ao coração, me inquieta, me entristece, quando eu vejo que homens se valem da igreja, recebem da igreja, se utilizam da estrutura da igreja e trabalham contra a igreja. Usam a Bíblia como uma simples desculpa. Nós precisamos ter cuidado com o liberalismo teológico com seus filhos. O feminismo é um deles, tem muitos outros, muitos outros. Nós precisamos estar atentos. Não venha com o discurso de que a igreja oprime as mulheres. Minhas irmãs, vocês são oprimidas aqui na Sétima Igreja? Jovens, adolescentes, né? É isso que você vê em casa? O seu pai é um patriarca opressor? Percebem o quão mentiroso é alguns discursos que não bate com a realidade? Obviamente que existiu ao longo dos séculos de história, existiram e ainda existem. Nós estamos aí diante de uma deputada pertencente a uma igreja evangélica sendo acusada de assassinato. Crente comete assassinato, crente rouba. De alguma forma, quem está na igreja acontece isso, como acontece em qualquer segmento da sociedade ou não. Agora, o de verdade, o autêntico, o que de fato busca fazer a vontade de Deus, não age dessa forma. Mas o joio está no meio do trigo. Nós não temos como sair. Que visa destruir a família. Meus irmãos, o feminismo ele traz alguns problemas sérios. Eu não sei quantos já pararam para analisar e pensar sobre isso, mas o feminismo, como tem sido posto nos nossos dias, ele simplesmente nega tudo aquilo que é masculino como sendo bom. Se o machismo, eu sempre digo isso, se o machismo, que é uma distorção, não presta, por que o seu igual, o oposto, presta? Se um não é bom, por que o outro seria bom? Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas defesas, porque às vezes nós estamos segregando. Eu convido os irmãos a estudarem mais as Escrituras no que diz respeito a isso. Meus amados irmãos, a Escritura Sagrada ela é revolucionária no que diz respeito às suas leis. Conheça as leis judaicas. Num ambiente que não é o nosso, num contexto político que não é o nosso, leis extremamente, eu não vou usar, não é o melhor nome, progressistas, mas leis que destoavam daquilo que existia na época. No próprio Novo Testamento, na realidade do Novo Testamento, nós encontramos isso. A última mensagem que eu fiz, 1 Coríntios, capítulo 7. A igualdade entre homens e mulheres, a igualdade intrínseca entre um e outro. O seu corpo, ao homem, Paulo diz, não pertence a você, mas a sua esposa. E à mulher ele diz, e o seu corpo não pertence a você, pertence ao seu marido. Veja, ele sempre vai trabalhar lá em 1 Coríntios capítulo 7, na primeira parte, nesse contexto de igualdade entre homens e mulheres. A igualdade ela é intrínseca. Não há, em essência, superioridade.
mas as funções são diferentes. Dentro do contexto familiar, as funções são diferentes. Obviamente que você tem a opção de buscar fazer da família o que você entender. Muito bom, não. Quando nós afetamos o lugar do filho sendo afetado, o filho agora passou a ser o pai. Não é isso? As crianças passaram agora a mandar. É o gosto do reizinho e da princesa que tem que imperar dentro da casa. As mulheres passaram a ter a função dos homens, os homens passaram a ter, às vezes, função nenhuma. Não é nem função da mulher, é função nenhuma. Eu não sei o que é que as minhas irmãs pensam, mas eu tenho para mim que o feminismo, nesse feminismo que tem aí, ele tem sido uma carga terrível para a vida das mulheres. Porque não tirou o que tinha, só agregou mais responsabilidade. Não é? Só agregou mais problema e mais responsabilidade. Eu não consigo entender como as pessoas lutam por esse tipo de realidade, sinceramente, honestamente falando. O feminismo ele vai atacar tudo isso, ele vai culminar, não é, na negação de tudo que é masculino. Ele vai ter uma visão extremamente deturpada e depreciativa da pessoa e da figura de Deus. Começa-se a discutir o gênero de Deus como se Deus tivesse gênero. O pastor, entre aspas, no alto da sua intelectualidade, entre aspas, no alto do seu exibicionismo, sem aspas, começa a dizer que Deus não é homem, Deus não é pai, Deus é uma mãe. Talvez se ele lesse um pouquinho mais, estudasse um pouquinho mais, pensasse um pouquinho mais, fosse até Tomás de Aquino na Suma contra os gentios, quando num capítulo específico ele aborda que Deus não tem gênero, ele não abriria a boca para falar uma tolice dessa. Mas há algo por trás disso. O que é que está por trás disso? Destruir a figura masculina. Eu acho que a expressão é essa, a masculinidade virou uma coisa tóxica. É tóxico. E aí é tão tóxico que até os homens começam a desejar não ser mais homens. E aí nós geramos outros filhos do liberalismo teológico. E eu não estou falando de coisas que são pregadas apenas fora da igreja. Dentre os pagãos, isso é normal. Dentre aqueles que não conhecem a ética cristã, isso é aceitável. O problema, meus amados irmãos, é quando olhamos para o versículo 4 e constatamos que certos indivíduos se introduziram no nosso meio, de forma fingida, dissimulada, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens que são ímpios. Quem são esses falsos mestres? Homens ímpios, homens dissimulados, mentirosos. Aonde esses falsos mestres estão? Eles estão dentro da própria igreja de Cristo. O que eles fazem? Parece chamada daquele Globo Repórter, né? Onde estão os falsos mestres? Não é? Como vivem? Vivem camuflado. Onde estão? Estão dentro das igrejas. O que eles fazem? Está aqui. Transformam em libertinagem a graça. Aí eu não tenho como lembrar de Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, morto pelo nazismo, enfrentou o nazismo, então não pode ser chamado de nazista, fascista, egoísta e outras istas, que abordando a graça, ele usa a seguinte nomenclatura, eu já tratei disso aqui na igreja, ele fala da graça barata, não é? O que é a graça barata? A ideia aqui, transforma a graça em libertinagem, é mais ou menos assim, ora,
Nós somos salvos pela graça. Ninguém discorda disso. Então, se nós somos salvos pela graça, defendeu, vamos defender tudo isso, porque tudo é graça. Vamos posar de intelectual, vamos destruir a mente dos nossos adolescentes, vamos destruir o coração das nossas crianças, vamos aniquilar a família, vamos atacar tudo isso, porque tudo é graça. As pessoas não se arrependem, e Dietrich Bonhoeffer então chama essa graça de uma graça barata, porque ele diz, a graça que não pressupõe arrependimento, a graça que não consegue compreender e ser constrangido por essa graça, que não consegue nos fazer compreender que tudo aquilo que temos vem das mãos de Deus, e é óbvio que vem das mãos de Deus, nós não questionamos isso, todos nós somos pecadores. Eu não me coloco como melhor do que ninguém, eu não me coloco como melhor do que ninguém, sou o pior dos pecadores. Juntamente com os meus irmãos, todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus, todos nós carecemos de Deus, mas a graça nos atingiu não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fizemos, não porque somos bonzinhos, mas foi graça de Deus. O problema é quando essa graça não transforma a nossa vida. O problema é quando essa suposta graça não nos constrange a viver uma vida mais santa e mais digna na presença do nosso Deus. Tem uma turma aí na internet fazendo exatamente isso, transformando em libertinagem a graça do nosso Deus. É assim que agem, é isso que os falsos mestres fazem. Tenha muito cuidado. Você está lá no YouTube, você está lá numa rede social, aí você vai ouvir aquele pregador que talvez tenha sido o maior pregador na década de 80, na década de 90, que caiu em pecado, que adulterou, mas que parece não querer reconhecer de forma enfática o seu erro, e a partir de então começa a defender essa graça barata. Ora, vamos pecar então? Para que viver uma vida santa? É por isso que as igrejas estão se acabando. Aqueles que seguem essa linha, as igrejas estão se acabando. As pessoas estão indo embora, porque eu pergunto qual é a diferença em estar na igreja e estar fora da igreja. A diferença vai ser nenhuma. É tudo graça. Uma graça que foi transformada em libertinagem. É isso que fazem os falsos profetas. Defender o verdadeiro evangelho, meus amados irmãos, é lutar por esse evangelho, é não dar ouvidos a esse tipo de gente. Essas pessoas precisam ser extirpadas do nosso meio. Eu não estou defendendo matar ninguém, não. Extirpar não significa isso. Você quer defender a sua teoria, ela é contrária à fé cristã, vá defender em outro lugar, aqui não. Meus amados irmãos, olha que coisa interessante. A universidade, em tese, tem como princípio a pluralidade de pensamento, correto? A igreja não. Aqui nós temos doutrinação. Aqui nós doutrinamos, porque aqui nós defendemos de forma clara, de forma verdadeira o que nós cremos. Aqui nós dizemos, crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então eu defendo a criação a partir de um processo evolutivo? Não. Na universidade alguém pode defender isso? Lá pode. Lá há pluralidade em tese de pensamento. Olha a que tipo de distorção nós estamos chegando. Lá, aonde deveria existir pluralidade de pensamento, parece que está existindo. Nós estamos caminhando para onde? Ora, pastor, o senhor está sendo muito radical. Na igreja nós não podemos conhecer e discutir temas. Podemos, mas nós temos uma linha clara, nós acreditamos nisso. Nós até conhecemos as várias teorias, mas nós não vamos dar ouvidos a elas como sendo verdade. Os irmãos compreendem? Eu lembro muito daquela figura dessas igrejas neopentecostais,
lá naquele suposto culto, libertação, que passa na televisão, onde está lá supostamente o endemoniado. Sempre me intrigou isso, eu já devo ter falado outras vezes aqui na igreja. E o pastor, ou o sacerdote, ou o líder, rapaz de joelho, geralmente com as mãos para trás, assim, não é? Ele começa a fazer uma entrevista com o suposto demônio. Eu pergunto a vocês, você daria o microfone para Satanás falar? Eu não. Suponhamos, ele está endemoniado. Suponhamos que tudo aquilo seja verdade. Eu vou dar o microfone para Satanás na igreja? Na realidade, o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que prega um outro evangelho, que não seja aquele recebido, que não seja aquele que é verdadeiro, seja o quê? Anátema, maldição. Para esse tipo de coisa, a expressão é arreda Satanás, filho do demônio, mentiroso, dissimulado. Nós não temos parte com a mentira. A Igreja de Cristo defende a Escritura Sagrada como verdade. Se você quer defender qualquer outra tese, qualquer outra ideia, não é aqui que você vai fazer isso. Judas está conclamando a igreja cristã a defender a verdade. E olha, já nos primeiros dias da igreja, nos primeiros séculos, as heresias se levantavam. E não foram poucas não, viu? Foram muitas. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando o Evangelho de João, aqui pela manhã. E eu fecho, meus amados irmãos. Primeiro eu disse que para defender o verdadeiro Evangelho, não é? A fé que nós recebemos, nós somos exortados, nós precisamos agir nesse sentido. Nós não podemos dar ouvidos aos falsos mestres. E eu fecho dizendo que nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Aqui, nós não temos como incentivar os irmãos a estarem se degladiando, batendo numa discussão sem fim. Às vezes a gente tem esse procedimento, eu entendo, eu tenho às vezes essa vontade também, mas o que nós somos convocados a fazer é pregar o verdadeiro Evangelho. Veja, o texto diz que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Se eu quero defender a verdade do Evangelho, o que é que eu preciso fazer, meus irmãos? Eu devo resgatar a verdadeira pregação do Evangelho. Eu devo pregar Cristo como único, soberano e Senhor, como Salvador das nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. Nós continuamos a pregar a Cristo. Nós continuamos a dizer ao homem pecador que Cristo morreu por ele, que Cristo morreu por nós, que Cristo deu a sua vida por nós, que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Mas nós encontramos paz. Nós encontramos o amor desejado lá em cima, no iniciozinho, no prefácio dessa carta, em Cristo Jesus. Não existe outro lugar. Você quer tentar? Tente. Você vai perder tempo. Você vai destruir a sua vida. Você vai deixar de desfrutar das alegrias de viver na presença de Cristo. Eu não tenho outra mensagem para entregar aos irmãos. Eu não tenho outra mensagem para falar nessa noite, senão que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Que Ele transforma o nosso ser. Que Ele morreu por nós. Que Ele deu a sua vida por nós. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Nós desobedecemos a Deus. Eu desobedeço a Deus todos os dias da minha vida durante 43 anos da minha existência. É isso mesmo. Mesmo quando eu era bebê, eu também já era um pecador. Aprove a Deus me amar, porque eu não sei. Aprove a Deus amar você, meu irmão. A razão disso, pode ter certeza, não é você. Não é o que você faz, não é a sua competência. Não é a meritocracia. É graça de Deus.
nós, enquanto igreja, precisamos pregar a graça. Precisamos pregar a Cristo. Não a graça transformada em libertinagem, mas a graça que nos move a viver uma vida melhor. Olha que coisa interessante, ouvindo uma palestra esses dias sobre os cristãos no primeiro século, primeiro Império Romano. Uma das grandes características dos cristãos naquele período histórico é que eles eram cidadãos exemplares. Se existia alguém que não dava trabalho do ponto de vista das regras cidadãs, não estou falando de fé, era o cristão. Bom esposo, boa esposa, família ajustada, pagava os seus impostos, obedecia às autoridades constituídas. Ou esse não é o nosso modus operandi. Mas o que é que incomoda as pessoas? O que é que incomoda o sistema do anticristo, o sistema anticristão? O que é que incomoda os falsos profetas? O que é que incomoda o paganismo real dos nossos dias? O que incomoda é que nós não nos dobramos a César. Nós não adoramos os ideólogos, nós não adoramos os filósofos, nós não adoramos o partido político, nós não adoramos aos governadores. O que incomoda essas pessoas é que o cristão só se ajoelha diante do Deus vivo e verdadeiro. O que incomoda essas pessoas é o entendimento, é a compreensão, é a convicção que não pode ser arrancada da nossa mente e do nosso coração. Nós podemos perder até a nossa vida, mas nós temos a convicção de que Cristo é Deus e diante dele nós nos ajoelhamos. E a Ele nós adoramos. E é dele a nossa vida, ninguém. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre. A Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém. E que Deus nos abençoe.